Ó Senhor amado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Rendemos graças a ti, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus, te agradecendo por esse dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa de oração, para te louvar, para te adorar, para receber a tua palavra, para apresentar diante do Senhor as nossas necessidades e para, de uma forma muito especial, te agradecer, Senhor. Apresentamos cada mãe da tua igreja, da nossa cidade, nosso país, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas preciosas estejam em tuas mãos. Aquelas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, que possam ter essa experiência e que verdadeiramente possam estar vivendo para o louvor da tua glória. Apresentamos aquelas pessoas que estão enfermas, levantamos as nossas mãos e no poder e autoridade do nome de Jesus repreendemos as enfermidades, ministramos cura sobre cada uma delas em nome de Jesus, e que elas possam receber, Pai, receber a tua cura, e que elas possam declarar: foi o Senhor que o fez. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, continua falando conosco, ministra a tua palavra, Pai, que em todo tempo somente o Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Vocês que estão aqui no culto presencial e aqueles que estão no culto online. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, sobre inspiração divina, no capítulo 17. João, capítulo 17. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida com relação à fidelidade do Senhor, a sua integridade, a sua determinação em nos dar o melhor. O seu amor é indescritível, e de uma forma tremenda e maravilhosa, de uma forma objetiva, Jesus faz a declaração lá em João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente lê o texto, e quando pensamos no sacrifício de Cristo, ali no Calvário, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação, puro, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ali ele estava por amor. Deus, o Pai, o deixou ali na cruz por amor a mim e a você. Aí você imagina o seguinte: se o Senhor ama, e Ele ama de uma maneira tremenda, indescritível, o seu Filho, imagine o amor que Ele tem conosco, a ponto de deixar o seu Filho no Calvário, para que em Cristo nós tivéssemos a oportunidade de viver eternamente em sua presença, a oportunidade de viver todos os dias da nossa vida para o louvor da sua glória. Nós estamos vivendo dias difíceis, momentos que não imaginávamos que passaríamos, apesar de que a palavra já nos previne sobre os últimos dias,
E é bom lembrar que os últimos dias começaram ali com o Senhor, ali no Calvário, ali ao ressuscitar ao terceiro dia. E como igreja de Cristo, nós precisamos verdadeiramente estar atentos, porque diante dos dias que são maus, nós temos o Deus eterno, que é bom, que é perfeito, que é absoluto em todas as coisas, é absoluto em amor, também é absoluto em justiça. E os seus princípios são princípios que precisam ser observados, independentes das circunstâncias, independentes do tempo, independentes, quando eu falo circunstâncias, já estão incluídas lutas, aflições, problemas, dificuldades. Ele é maior do que tudo isso. E a presença do Senhor em nosso ser faz toda a diferença. Faz a diferença não somente nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis. Quer seja pela manhã, à tarde ou à noite, quer tenha sol ou chuva, quer possamos ver as estrelas, a lua, ou não possamos ver nada, Ele não nos desampara. E eu quero ler um texto que é muito conhecido da igreja, mas onde o Senhor nos declara de uma forma muito especial, ao falar com o Pai, sobre o que precisamos fazer, e o que Ele pede ao Pai que faça em nossa vida. Evangelho de João capítulo 17, a partir do versículo 14, até o versículo 19. São palavras de Jesus. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Esse é um texto bem conhecido e eu tenho citado esse texto inúmeras vezes. E cada vez que leio esse texto, cada vez que cito esse texto, no meu coração é como se fosse a primeira vez. Porque nós observamos aqui como o Senhor enfatiza. Por duas vezes ele diz, santifica-os na verdade. Ele diz, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aleluia. As Sagradas Escrituras nos ensinam que a igreja de Cristo é um organismo vivo. E por isso, ele cresce naturalmente. Mas é necessário que estejamos sempre declarando, sempre informando que a igreja pertence ao Senhor eterno. A igreja não pertence aos homens, a igreja não pertence a denominações. A igreja pertence ao Senhor. Então, o Senhor é o dono da igreja. E chegará o dia no qual teremos que prestar contas a Ele, diante dEle, sobre como tratamos a sua igreja em todos os sentidos, mas principalmente no proclamar a verdade que liberta. Quando nós pregamos a palavra, ficamos tranquilos, porque não estamos errando. Essa palavra ela tem que estar sempre viva. Essa chama tem que estar bem acesa na nossa mente e no nosso coração. Quem conduz a igreja de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só age quando nos submetemos a Ele. Quando damos espaço para Ele agir. A igreja é um organismo vivo, como acabei de dizer, então somos nós. Nós fazemos parte, nós somos a igreja. E a primeira observação que faço nessa manhã é que a igreja de Cristo não pode jamais se afastar da verdade. Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Em João 17, o Senhor afirma, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não importa o que o mundo diz,
O mundo não aceita a verdade absoluta. Mas aqui nós temos a verdade absoluta. E, meus amados irmãos, é necessário que estejamos atentos, que estejamos espiritualmente acordados. A Bíblia nos mostra algumas igrejas da Ásia Menor que foram ameaçadas pelos falsos mestres e suas heresias. As igrejas de Pérgamo e Tiatira deram ouvidos às doutrinas de Balaão e se corromperam na teologia e na ética. Então nós observamos que a palavra, ela está atualizada, porque nós temos visto isso acontecendo hoje, em nossos dias, lamentavelmente. Então hoje, muitos estão fazendo da igreja um grande negócio. Esses não se preocupam em pregar a verdade, pregar sobre a necessidade do novo nascimento, pregar sobre a necessidade da santificação, pregar sobre a necessidade de verdadeiramente amarmos uns aos outros, pregar sobre a necessidade de liberar perdão. E quem libera perdão, pede perdão. Sabe, meus amados irmãos, são tantos os absurdos. E como as igrejas de Pérgamo e Tiatira também têm saído da palavra e fugido da ética. Mas o Senhor não nos trouxe aqui, não nos colocou para estarmos falando de igreja tal ou qual, podemos citar o que tal está acontecendo, mas nós temos que ficar na palavra. Sabe, meus amados, o Deus eterno é justo e o fiel juiz. E diante dele nada passa desapercebido. Eu tenho dito aos irmãos que a convocação divina é para que não venhamos a nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Os irmãos têm escutado aqui a palavra durante todo o tempo. E sabem, irmãos, nós temos que fixar o nosso olhar em Cristo. E precisamos estar sempre lembrados de que fomos chamados para fazer a diferença no mundo que vive em trevas. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Aí eu me lembro agora do pastor Ló, todas as vezes que eu falo isso. Não podemos sair da sã doutrina. Aleluia. Nós estamos comprometidos com o Senhor da Seara. O nosso compromisso é com o Deus eterno, em Cristo Jesus. Compromisso para proclamar a sua palavra a tempo e fora de tempo. E esse proclamar não significa simplesmente falar, mas significa, acima de tudo, viver. Nós não podemos brincar, porque o inimigo da nossa vida não perde tempo. E o propósito dele é roubar, matar e destruir. A palavra nos ensina que ao nosso redor está acampado o anjo do Senhor. E ao derredor, o inimigo da nossa vida, rugindo como se fora um leão, não é leão coisa nenhuma, como se fora um leão, procurando o quê? Procurando uma brecha, procurando a quem possa tragar. Então, se estamos em Cristo, temos uma vida na busca da santificação, uma vida de paz, mesmo o mundo em guerra, uma vida de tranquilidade no sentido de que sabemos que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor há de permanecer para sempre. Verdadeiramente conscientizado de que as promessas do Senhor serão todas cumpridas, serão todas concretizadas em nossa vida, desde que estejamos diante dEle, permitindo o seu agir e aceitando tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. As transformações, as mudanças que são necessárias. E tantas vezes nós temos resistido às mudanças, por mais simples que sejam. A segunda observação que faço é que a igreja de Cristo não pode se deixar misturar com o mundo. Vejamos o texto de Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito triste constatar que em nossos dias tem crescido o número de igrejas que estão divididas entre a sua fidelidade a Cristo e o mundanismo. A grande preocupação é o que podemos fazer para atrair as pessoas. A palavra. É a palavra de Deus que atrai. Porque quando você faz um show, e quando o show acaba, as pessoas vão embora. Porque o show não transforma. E a transformação é o trabalhar do Senhor. É o trabalhar contínuo do Senhor. É o agir divino na nossa vida. Plenamente conscientizados de que somos pecadores, somos falhos, somos fracos. Mas o nosso modelo de vida é Jesus Cristo, o homem. O único mediador entre Deus e o homem. Aquele que entregou a sua própria vida em favor da nossa. Então, sejam quais forem as adversidades, não nos desesperaremos, porque nós temos a garantia da presença do Senhor e que reinaremos com Ele eternamente. Tudo na vida passa rapidamente. Não podemos fazer voltar o tempo. Não podemos fazer voltar o tempo do início da escola bíblica, do ensinamento que foi ministrado aqui através do diácono Sandro. Da mesma maneira que o início deste culto, como também não sabemos o que nos irá acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um dia, muito embora façamos os nossos planos, mas quem garante que serão realizados? Então a busca pela santificação, a busca contínua para estar na verdade, permite o agir do Espírito de Deus, que não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas que consola, que conforta, que fortalece, que nos dá o discernimento da sua palavra, que nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo, que nos faz lembrar do compromisso que Ele tem conosco e do compromisso que nós temos com Ele. Também a gente pode observar que existe a falta do temor do Senhor. E para esses que não têm o temor do Senhor, as coisas materiais são sinônimos de prosperidade espiritual. Nunca foi, jamais será. Nem sempre é assim. O milagre mais importante não é a compra de bens, mas a salvação em Cristo Jesus, e ninguém compra a salvação. Eu não estou dizendo que está errado ter prosperidade financeira. Não tem problema, desde que o Senhor esteja em primeiro lugar. Mas a prosperidade financeira não significa que tem prosperidade espiritual. Irmãos, não. A mensagem mais tremenda que eu já ouvi na minha vida foi proferida por alguém que mal sabe ler. Mas uma pessoa totalmente comprometida com o Senhor. Uma vida de santificação. Uma vida de joelhos diante do Senhor. Aleluia. Nós aprendemos que o discípulo tem que estar comprometido com o seu mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro. A igreja de Cristo não pode, em hipótese alguma, compactuar com o sistema mundano, que é o mundanismo. A igreja de Cristo não pode compactuar com a corrupção, com o roubo, com a mentira, com o engano. Não, irmãos, não. A igreja de Cristo tem que estar totalmente comprometida com o Deus eterno. E esse comprometimento não gera peso, não gera inquietação, mas gera paz,
alegria. Em terceiro lugar, a igreja de Cristo tem que associar a doutrina cristã com a vida. Por isso que a gente está sempre voltando, o conhecimento da palavra, o conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, não é possível viver conforme os princípios bíblicos, porque não se conhece. Por isso que o Senhor diz, o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento da palavra. Isso significa verdadeiramente viver conforme a pregação da palavra de Deus. Não adianta ter doutrina e não ter vida. Não adianta conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, decorar a Bíblia inteira, se não tiver vida. Jesus ordenou à igreja que se lembrasse de onde tinha caído, se arrependesse e voltasse à prática das boas obras. As boas obras, elas precisam ser realizadas, mas jamais serão realizadas para que se obtenha salvação, para que se obtenha créditos diante do Senhor. Não, irmãos. Se estamos em Cristo, queremos fazer o bem, não é fazer o mal a ninguém. Mas a salvação é pela graça de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, Cristo não precisava ter nascido. Aí o sujeito chegaria no céu e diria, Deus, cheguei, estou aqui, me esforcei muito, foi difícil, mas graças a mim, eu consegui, louvado seja o meu nome. Não é assim não, não. É pela graça que sois salvos por meio da fé. É isso, irmãos, é isso. Jesus ordenou à igreja que se lembrasse onde tinha caído, mais uma vez, mas se arrependesse. É lembrar e se arrepender e voltar ao caminho que é Cristo. É isso. A mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos e crede. É chegado o fim, é chegado o momento, é chegada a hora, é chegado o tempo. A igreja de Éfeso foi elogiada por seu zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado o primeiro amor. Às vezes a impressão que dá é que as pessoas estão sonolentas, simplesmente ouvindo, mas não gravando. Ouvindo, mas não se preocupando em colocar em prática. Aí você vê os ensinamentos de Jesus. Você lê o Evangelho de Mateus, aí você lê Marcos, aí Marcos está falando as coisas que Mateus falou. Aí você lê Lucas, aí tem Mateus, Marcos e Lucas enfatizando, e Jesus ali. Aí lê o Evangelho de João. Você vê as cartas de Paulo, as dificuldades que o apóstolo passou, dificuldades tremendas, ser envergonhado de ser açoitado em praça pública, ser honrado pelo Senhor, a ponto do carcereiro, depois de ver que aconteceu o terremoto, que as celas foram abertas, e ele puxa a sua espada e vai tirar a sua própria vida, porque ele pagaria com a própria vida pela fuga dos prisioneiros. E Paulo grita, não, calma, não faça isso, nós estamos todos aqui. A ponto daquele homem chegar e disse, o que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? O que é necessário que eu faça para poder ter essa tranquilidade e essa certeza do agir divino em minha vida? Eu quero isso não só para mim, mas eu quero isso para mim, para minha família. E naquela mesma noite foram batizados
professaram a sua fé, foram batizados e passaram a servir ao Senhor. Tem uma frase aqui que eu anotei, mas eu não me lembro de quem é essa frase. Aspas. Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. As duas coisas não podem viver separadas. Uma igreja viva tem doutrina e vida. Fecha aspas. Aleluia. Uma igreja viva tem doutrina e vida. Aí ao mesmo tempo vem na minha mente, o que é que o Senhor espera de cada um dos seus filhos? Se Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos, se Ele tem nos dado, se Ele tem nos fortalecido, se a presença do Espírito Santo tem feito a diferença em nossa vida, aí a pergunta é individual. A cada um fazer e responder na sua mente, no seu coração, o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Se recebo todas as condições, o que é que eu tenho feito? Através da minha palavra, através do meu testemunho. Entretanto, jamais esqueça que enquanto estivermos aqui na terra, não seremos perfeitos. O apóstolo Paulo fala sobre o corpo da nossa morte. Esse corpo que é a nossa morada temporal. O espírito novo que o Senhor dá a cada pessoa, que tem um início, mas não tem fim. Então nós somos imortais. Mortais. Mas o nosso corpo é perecível. E quando o Senhor nos libertou das trevas para a verdadeira luz, significa Ele está nos libertando daquilo que leva à morte eterna. Aí o texto é mais completo e diz, Ele nos libertou da morte para a vida. Ele está falando da morte eterna. A vida eterna é somente na presença do Senhor. Quando o texto bíblico fala de morte eterna, significa separação eterna do Deus Criador. Alguém já disse que o inferno é a sala de espera do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí tem gente que não entende, não vou morrer mesmo, deixa para lá, acabou. Não, a segunda morte não é desintegração não, mas é sofrimento eterno. Já pensou nisso? Pessoa lá, lembrando de todas as oportunidades que teve para declarar a Cristo, lembrando de todas as oportunidades que teve para mudar de vida, e desperdiçou todas elas, e isso vindo à mente o tempo inteiro, e verdadeiramente convencido de que está ali, porque não aceitou a Cristo. Não é a religião que salva, é Cristo quem salva. E não compete a mim ou a você dizer que fulano ou beltrano foi para tal ou tal lugar. Não. Biblicamente a palavra diz aqui que para entrar e para ver e para entrar no reino de Deus tem que ser uma nova criatura. A Bíblia diz isso. Aí fulano e beltrano, não, eu não sei. É lá com eles. Eles já saíram da dimensão humana, estão lá na dimensão celestial, isso é lá com eles. Agora a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, como igreja de Cristo, nós temos um compromisso com o Senhor de proclamar a verdade a tempo e fora de tempo. E hoje nós temos a internet, onde as pessoas nos escutam ao vivo. E se não conseguir escutar ao vivo, está lá, entra lá numa das mídias e a mensagem está lá. E quantos pregadores nós temos no Brasil, homens de Deus capacitados. Mas eu preciso encerrar. O texto de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, fala de uma forma tremenda, e tem que ser um alerta para mim, para você, para todos nós. Diz o texto, quem é injusto,
seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia. Proclamar a palavra da verdade é o nosso dever. Mas ela precisa ser proclamada com eficiência. Isso significa proclamar e viver. Proclamar com a voz e proclamar com a vida. Há situações que não dá para falar nada, mas as pessoas estão nos observando. Então nós somos convocados a enxergar as pessoas necessitadas do conhecimento da palavra de Deus. E a nossa missão é proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou contra que se construam templos. Não, deve se construir mesmo. Era bom que tivesse uma igreja em cada rua, em cada esquina. Uma igreja verdadeiramente comprometida com o Senhor. E mesmo assim, todas teriam condições de cumprir a determinação do Senhor de ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu não tenho dúvida de que jamais as coisas serão como antes. Jamais. Mas o nosso Deus continua como antes. Com o mesmo poder, com a mesma determinação de nos proteger, de nos orientar, de nos fortalecer, de nos dar o entendimento e a oportunidade para que vivamos para o louvor da sua glória. Então, se a missão da igreja é proclamar a palavra, essa é a minha e a sua missão, porque nós somos a igreja. Que verdadeiramente possamos pensar sobre isso, e não somente pensar, mas que possamos ter isso como determinação de prática em nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos